e vamos lá, tá? Certo? Olá, tudo bem? Fazendo uma retrospectiva do que nós vimos. Vimos o modelo atômico de Dalton, o modelo atômico de Thomson, o modelo atômico de Rutherford e entramos, enfim, no modelo atômico de Bohr, que esse modelo atômico ele se baseia, basicamente, toda a sua estrutura no modelo atômico de Rutherford. Então, o modelo atômico de Bohr depende muito do modelo atômico de Rutherford, justamente por causa dessa existência do núcleo e que o núcleo, dentro dele existem essas partículas positivas. Essas partículas positivas para Bohr, né, e para Rutherford, elas atrairão as partículas negativas, que são os elétrons, e vão estar girando ao redor desse núcleo. E o legal do Bohr foi que ele colocou esses elétrons organizadamente, né? Ele colocou todos esses elétrons girando em camadas, tá? Bom, passaram-se alguns anos, né? E alguns outros cientistas ajudaram nesse processo de formação do átomo, e alguns outros cientistas aderiram também a esse modelo atômico de Bohr, colocando, né, novas informações, né, novas descobertas. Uma delas foi os nêutrons. Os nêutrons entrou bem depois do modelo atômico proposto por Bohr, né? Então, dá mais ou menos uns 20 anos de diferença. Então, alguns outros cientistas contribuíram para esse modelo atômico de Bohr. O que nós vamos ver agora é justamente esse modelo atômico de Bohr distribuído por camadas, né? Então, essas camadas são níveis de energia, e em cada uma dessas camadas existem, então, as tais das subcamadas, tá? Essas subcamadas, elas receberão os elétrons. E o que a gente vai aprender aqui é fazer a distribuição eletrônica através de um diagrama que a gente vai aprender a montar. O diagrama chama-se diagrama de Linus-Pauling. Vamos, né, montar, né, esse diagrama, que eu acho muito legal vocês aprenderem a montar. E depois vocês vão fazer, então, a tal da distribuição eletrônica, que é pegar esses elementos que estão aqui na tabela periódica, descobrir quantos prótons eles têm, né, quando cada um deles tem, quantos elétrons cada um tem, e fazer a distribuição eletrônica a partir dos elétrons, certo? Então, seguimos a aula. E a distribuição eletrônica, ela é baseada no átomo, no modelo atômico de Bohr. O Bohr, ele fez aquele modelo atômico disposto em camadas por níveis de energia, né? Esses níveis de energia, cada um deles, que é a camada K, a camada L, a camada M, N, O, P e Q, em cada uma dessas camadas cabe uma quantidade de elétrons. Essas quantidades de elétrons vão ser representadas por 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Em cada uma dessas camadas cabem essa quantidade de elétrons que está aqui representada. Então, a primeira camada é a camada K. A segunda camada é a camada L, M, N, O, P e Q. Lembra que nós estamos falando sobre o modelo atômico de Bohr, né? O modelo atômico de Bohr, ele tem um núcleo que é um núcleo positivo, e as camadas são 7. Ó, então eu tenho esse desenho aqui, ó, certo? Ó, aqui eu tenho um núcleo positivo e aqui você tem as camadas. Em cada uma dessas camadas cabem uma quantidade de elétrons. Camada K, L, M, N. Esses números que estão ali são vagas. Então, na primeira camada tem 2 vagas. Na segunda camada tem 8 vagas. Então, se você tem 2 vagas, você não pode colocar 3 coisas nessas 2 vagas, mas você pode colocar uma coisa nessas 2 vagas, certo? E você pode deixar sem nada essas 2 vagas. O modelo atômico de Bohr diz assim: núcleo, certo? E os elétrons girando em camadas por níveis de energia. Então, uma camada, tal, 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 tal. Então, o que nós vamos colocar nessas camadas são exatamente elétrons, certo?
E como é que você vai saber quantos elétrons tem que ser colocados em cada uma dessas camadas? Então, beleza. O que a gente vai ver agora, o que eu vou mostrar para vocês, é um negócio chamado de número atômico. O número atômico, ó, segue aqui comigo, ó, tabela periódica. Você vai precisar da tabela periódica. E aí você vai olhar aqui assim, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo esse elemento aqui, ó? Enxofre. Esse número 16, que é o número menor, é chamado de número atômico. Então, cada elemento da tabela periódica tem um número atômico. Esse número representa a quantidade de partículas positivas que ele tem dentro do núcleo. O carbono, então o número atômico dele é 6. Aqui, ó, carbono, a representação de número atômico é a letra Z. Z é igual a 6. Onde que eu achei esse 6? Tabela periódica. Olhei dois números, tem dois números do carbono, o 6 e o 12. O 6 é o menor, então o 6 é um número atômico. O 12 representa outra coisa, não importa agora. O que representa o número atômico, que é o que eu preciso, é um menor. Vou desenhar aqui um núcleo e vou colocar 6. Eu vou colocar 6 prótons. Fiz um núcleo com 6 partículas positivas. Entenderam? Entenderam que aquele número representa a quantidade de prótons? Todo próton, ele atrai um elétron. Então, se eu tiver 6 prótons dentro do núcleo, ao redor, na camada, terão 6 elétrons. P igual a 6 e E igual a 6. Vai fazer isso aqui, ó. Se o número atômico dele é igual a 6, significa que a quantidade de prótons é igual a 6. E vai significar que a quantidade de elétrons é igual a 6. Então, nós vamos colocar esses 6 elétrons que estão aqui, ó. Nós vamos colocar esses 6 elétrons nessas camadas que estão aqui. Em cada uma dessas camadas existem subcamadas. Imagina o estacionamento de um shopping. O shopping, ele tem níveis de estacionamento. Níveis. Do mais perto do solo até o mais distante do solo. Andares. Em cada andar cabe uma quantidade de veículos que podem ser motos, podem ser carros de passeio, podem ser vans e podem ser caminhões. Beleza. Eu posso estacionar isso aqui dentro de um shopping. A lógica que a gente vai usar é assim, ó, que quando nós tivermos moto, nós não poderemos estacionar no local aonde é para carro de passeio e vice-versa. Você não vai conseguir colocar um carro de passeio no estacionamento de moto. Quando for moto, eu vou representar pela letra S. Então, moto, S, carro de passeio, P, van, D e caminhão, letra F. Por que eu estou fazendo isso? No final eu vou explicar, você vai entender essa minha loucura de dizer que é um shopping, tá? Não vai ser shopping, mas agora é um shopping. Então, é um shopping que tem 7 andares, certo? Então eu vou construir esse meu shopping, tem assim, ó. Andares, de 1 a 7. Eu tenho isso aqui, ó. Certo? Tem isso aqui. Meu shopping que eu estou construindo. Toda vez que eu for colocar moto por andar, que é a letra S, nós vamos colocar apenas 2 motos. Vai ficar assim, ó. Então, sempre quando for moto, eu vou colocar, ó, moto é a letra S. Vão ser 2 motos que podem colocar no máximo. Carro de passeio, a letra P, e no máximo 6. Van é a letra D, e no máximo 10. Caminhão, letra F, no máximo 14. Vamos lá. Primeiro andar, que é esse aqui, ó. Primeiro andar. Como esses números que estão aqui, ó, que está em vermelho, indica a quantidade, nós vamos preencher essas quantidades conforme o tipo de veículo. Por exemplo, no primeiro andar cabem 2 veículos. Então, pela lógica, eu vou colocar 2 motos. Vai ficar assim, ó. Aqui é o que cabe. Aqui é a primeira camada. Isso aqui são motos. E eu tenho 2 motos. S2, P6. Tá vendo? Ó? Então, aqui, ó, S2. Aqui é S2, P6. Ó, esses números que estão em vermelho, em cima da letrinha que está em verde, tem que somar 8, ó.
2 mais 6, 8. Aqui só 2. Aqui 2 mais 6, 8. No de baixo cabem 18. Então o que você vai tomar? Aqui S2, P6, D10, tá vendo? Quanto que dá a soma dos vermelhinhos que tá em cima? 2 mais 6 mais 10 dá 18. Agora a gente vai para a quarta camada. Ficou assim, ó. Aí, ó. Ficou assim. Então, na primeira camada eu coloquei S2. Na segunda camada eu coloquei S2, P6. A soma dos números que estão em vermelho corresponde a esse número. Então, ó, 2, 8, 18 e 32. Na quinta camada é igual à de cima. 6 cabem 18 elétrons, então vai ser igual à terceira. E na sétima camada, ela é igual à segunda. Tá pronto meu shopping. Aqui, ó, meu shopping, ó. Esse é meu shopping. Bom, pra gente terminar esse shopping, falta só colocar uma coisinha. Aqui é a moto que tá no primeiro andar. E essa é a moto que está no segundo andar. E essa aqui são as motos que estão no terceiro andar, a moto que está no quarto andar e assim sucessivamente. Então, na frente do S, eu irei colocar o número do andar. Do ladinho da letrinha, eu acrescentei, ó, 1S2, 2S2, 3. E vou fazer sucessivamente para todos os outros. Ficou assim. Tá aqui meu shopping. Não vai esquecer essa história de shopping, foi só para montar esse esquema. Esse esquema aqui é o esquema que eu acabei de montar, ó, é isso aqui, ó, esse esqueminha. E agora a gente vai relacionar isso com o que importa. Esses andares que estão aqui, ó, são 7 andares, então são 7 camadas. E cada tipo de veículo serão subcamadas. Olha, então na primeira camada tem uma subcamada chamada S. Essa segunda camada tem 2 subcamadas chamadas SP. Na terceira camada tem 3 subcamadas. Na quarta camada tem 1, 2, 3, 4 subcamadas, que são representadas pela letra S, P, D e F. E eles vão ser estacionados também dentro das suas subcamadas, certo? E são 4 subcamadas, a S, a P, a D e a F. A S cabe em 2 elétrons, a P cabe em 6, a D cabe em 10, a F cabe em 14. Agora, vem a coisa mais surreal da sua vida. Coisa mais surreal da sua vida é assim, ó. E ó, tá certinho, tá vendo, ó? Primeira camada, isso aqui, né? Tudo certinho. Então, na terceira camada tem isso aqui. Mas na hora que você coloca na bola, nos elétrons girando por camada, olha só o que acontece. Olha só que loucura. Na primeira camada, 1s2. Na segunda camada, 2s2, 2p6. Na terceira camada, 3s2, 3p6. Na quarta camada, 4s2 e 4p6, e no meio deles tem o 3d10, que é remanescente lá da terceira camada. É esse fenômeno por algumas das outras camadas, ó. Aqui tem o 3d10, aqui é o 4p6, e aqui está o 4d10, tá vendo? O 4p6 deveria estar do lado do 4d10, mas não. Acontece que a camada é tão pequena que acaba fazendo a separação desse 4d10. E aí o 5s2 fica no meio desses dois. Por que aconteceu isso? Porque esse aqui, ó, ele ultrapassou a camada. Isso é um fenômeno que acontece. Não é lógica isso aqui. Isso aqui não é matemática pura. A matemática onde um está do lado do 2, está do lado do 3. Isso aqui é química e tem a ver com energia. Aí, agora cai por toda vez aquela história de estacionamento de carro. Porque agora você não vai poder mais estacionar o seu carro, você não vai poder estacionar o seu elétron assim, ó. Preenche a primeira camada, preenche a segunda camada, preenche a terceira camada, preenche a quarta camada, preenche isso aqui e preenche. Você não vai poder mais fazer isso. Você vai ter que preencher dessa forma. Você vai ter que usar essa sequência. Na sequência, você vai ter que fazer assim, ó. Você vai ligar os pontos. Você vai ter que usar essa sequência. Na sequência, você vai ter que fazer assim, ó. Você vai ligar os pontos. Olha esse, ó. 3d10, 4p6, 5s2. Depois eu venho para esse. Depois eu venho para esse. Depois eu venho para esse. Aí depois eu venho para esse. Aí para esse. Tá energia. Quem estiver sendo
mais energético, sempre vai ficar mais distante. Então, ó, eu vou ter isso aqui, ó. Vou ter tudo isso aqui, ó. Ó, esse, tá vendo, ó? Tá vendo que a sequência não é lógica? Não é uma sequência lógica, tá? Isso aqui não é uma sequência lógica. É uma sequência conforme o nível de energia, tá? Representa o nível de energia que esses elétrons vão ser estacionados. Representa o nível de energia que esses elétrons vão ser estacionados. Representa o nível de energia que esses elétrons vão ser estacionados. Ao invés de eu fazer isso aqui, tá uma bagunça, né? Vou fazer assim, ó. Eu vou traçar retas diagonais assim, ó. Porque nessas retas diagonais você vai ler a partir da reta diagonal, que vai dar exatamente essa lógica que tá aqui. Ó, aí eu coloquei assim, ó, bolinha e setinha, bolinha e setinha, bolinha e setinha. Você começa pela bolinha e vai até onde termina a setinha. Então aqui, ó, na bolinha e entre a setinha tem um S2. Então, o primeiro da sequência é um S2. Ó, veio na bolinha até a setinha, só tem um S2. Termino na setinha, volto para a bolinha. Entre a bolinha e essa setinha tem o 2S2. Então, o próximo é o 2S2. Aí eu termino na setinha e volto para a bolinha. Aí você tem o 2P6 e o 3S2. E aqui tem uma setinha, não tem mais nada, só tem esses dois nesse risco aqui, tá vendo? Então o primeiro começa da bolinha, o primeiro é o 2P6. Terminou aqui no 3S2, você tem a setinha. Aí você volta lá para a bolinha. Aí aqui você tem o 3P6 e embaixo o 4S2. Então 3P6 e aí você vai seguir na sequência. Terminou aqui, você vem para cá. Essa sequência que tá aqui, ó. Então, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e 3D10. Por que voltou pro 3D10? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso. Pra que serve isso, professor? Eu já tô morrendo, eu já não aguento mais. Não sei o que é isso. Agora fica fácil, tô te falando. Você vai fazer a distribuição eletrônica dos elétrons do hidrogênio. Você vai olhar para a tabela periódica, vai olhar a tabela periódica e você vai descobrir que o número atômico do hidrogênio é 1. Então significa que a quantidade de prótons dele é 1, é o que ele tem no núcleo, é 1, e a quantidade de elétrons dele também é 1. Tudo 1. Então, eu vou colocar esse elétron nas camadas dele. Vai fazer isso aqui, ó. Ó, isso aqui é a distribuição eletrônica dos elétrons do hidrogênio por camada. 1s1. Esse número vermelho não é mais 2, porque 2 é o quanto que cabe. Agora você vai indicar o quanto que você colocou na camada. Então, como é que seria a configuração eletrônica do hélio? Só tem 2 elétrons. Significa que eu vou poder colocar esses 2 elétrons na primeira camada e preencher a camada toda. Vai ficar assim, ó. Esse é do hélio. Esse é o do hidrogênio. E esse é o do hélio. Nós vamos colocar esses 6 elétrons naquela sequência. Olha aqui. O número atômico dele é 6, o número de prótons dele é 6, o número de elétrons dele é 6. Então, esses 6 elétrons a gente coloca aqui, ó. Aqui, nesse primeiro, só cabem 2. Então, dos 6, eu coloquei 2, faltam 4. Na segunda, cabem 2 elétrons também, porque aqui é S, coloquei 2. Então, dos 6, já coloquei 2 aqui e 2 aqui, já deu 4. Agora, faltam 2 elétrons dos 6. Nesse último subnível, cabem 6 elétrons. No subnível P, cabem 6 elétrons. Só que eu só tenho 2 elétrons para colocar. Quantos elétrons eu coloco ali? 2. E aí eu coloco o número 2 aqui, ó. Então ficou assim, ó. Essa é a configuração eletrônica do carbono. Pessoal, então foi isso. Para a distribuição eletrônica, é necessário que você coloque esses elétrons em camadas e em subcamadas. Então, a sequência, né,
a sequência você pode montar esse diagrama, que chama diagrama de Linus-Pauling, ou simplesmente memorizar a sequência, né? E aí essa sequência você vai acrescentando os elétrons em cada uma dessas, um desses subníveis, tá? E eu vou deixar aqui embaixo alguns elementos para que você possa fazer a configuração eletrônica, certo? Uma atividade para que vocês possam fazer. Como é que você vai saber o número atômico deles? Bom, na tabela periódica tem todas as informações de número atômico, certo? Mas eu já vou fornecer, no exercício eu já vou passar atômico. O que representa o número atômico mesmo? Representa o número de prótons, né? E se ele tem uma quantidade de prótons dentro do núcleo, ele vai ter uma quantidade de elétrons girando ao redor do núcleo, certo? E isso que vai ser legal, porque daí você identifica o número de prótons, já sabe quantos elétrons ele tem, e aí você vai fazer a distribuição eletrônica em cima desses elétrons. Ah, professor, sempre vai ser igual? Não, não vai ser sempre igual. Tá? Por enquanto está sendo igual. Nós estamos trabalhando com elementos que estão no seu estado fundamental. Lá na frente a gente vai trabalhar com os elementos que não estão no estado fundamental. E aí essa quantidade de prótons e elétrons vão ser diferentes. Agora é igual. Os prótons são iguais à quantidade de elétrons. Certo? Nos vemos na próxima. Um abraço a todos e façam os exercícios. Agora vocês podem fazer todos os exercícios do capítulo. Tá bom? Tchau, tchau.